Olá, seja muito bem-vindo à aula 4 do curso O Segredo das Opções Binárias. Nesta aula, iremos estudar os indicadores utilizados na estratégia deste curso. São eles bandas de Bollinger, RSI, ou Índice de Força Relativa, e média móvel. As bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger. Hoje são uma das ferramentas mais versáteis e populares da análise técnica. A compreensão adequada deste indicador poderá lhe oferecer informações precisas para obter entradas com alto índice de acerto. As bandas de Bollinger são formadas por três bandas: a banda superior, intermediária e inferior, como veremos a seguir. Nesta imagem, podemos visualizar a banda superior, a banda intermediária e a banda inferior. Cada uma dessas bandas dita-nos informações muito importantes, como veremos. A banda de Bollinger intermediária ou do meio dita a tendência do mercado, ou seja, quando os preços ou os candles estiverem abaixo dessas bandas, os mesmos estarão em baixa. Quando os candles estiverem acima dessas bandas, o preço estará em alta. Já as bandas das extremidades, tanto superior quanto inferior, ditam a volatilidade do mercado. Isto é, toda vez que o mercado estiver em alta volatilidade, as bandas das extremidades estarão expandidas. Quando o mercado estiver com pouca volatilidade, essas bandas estarão contraídas. É importante frisar que o mercado está em constante movimento de expansão e contração. Na expansão, o mercado está mostrando que haverá um grande movimento de alta ou de baixa. Na contração, o mercado está novamente em sua zona de conforto. Portanto, para aplicar bem as bandas de Bollinger, é importante assimilar este conceito do momento em que o mercado sai da sua zona de conforto e o momento em que o mercado retorna para a sua zona de conforto. Veremos agora uma imagem que retrata o momento em que o mercado está em sua zona de conforto. Neste caso, as bandas de Bollinger estão contraídas, mostrando uma baixa volatilidade, portanto uma área de risco para abrir posições. Ou seja, o mercado com pouca volatilidade, indicando que os preços estão novamente em sua zona de conforto. Quando isto acontece, dizemos que o mercado está em range. Todo bom trader evita tal área. Vamos entender agora os principais pontos de entrada para se trabalhar com as bandas de Bollinger. 1. Pontos de entrada para garantir acertos nos trades com as bandas. Rompimento da banda superior ou inferior depois da retração das bandas de Bollinger. 2. Rompimento da banda de Bollinger intermediária. Um dos segredos das bandas de Bollinger é que a banda de Bollinger intermediária funciona também como suporte e resistência. 3. Corte da sombra do candle tanto na banda inferior quanto superior. E 4. Padrão abriu dentro, fechou fora, abriu fora, fechou dentro. Ou também o padrão conhecido como fechou fora, fechou dentro. Veremos agora esses 4 pontos de entrada nas imagens a seguir. Note nesta imagem o momento em que as bandas de Bollinger estão contraídas e o momento em que as bandas começam a entrar em expansão. No momento em que o preço extrapolar a banda superior, neste caso, podemos então abrir posições no próximo candle para alta, pois o mesmo continuará subindo. Esta mesma entrada pode ocorrer também para baixa. Se após a contração um candle extrapolar a banda de Bollinger da extremidade inferior, poderemos então abrir posições para queda. Veja na figura ao lado
mostrando exatamente o momento em que um candle vaza a banda de Bollinger inferior após um período de contração. Perfuração da banda intermediária para baixo. Note que no momento em que um candle perfura a banda de Bollinger intermediária, que funciona como suporte ou resistência, podemos entrar para put nos próximos candles. Lembrando que a banda de Bollinger intermediária funciona como suporte ou resistência. Neste caso, o candle branco ou vermelho está perfurando uma zona de suporte, indicando então que haverá uma tendência de queda. E aqui temos o padrão fecha fora, fecha dentro. Note que neste padrão, quando o candle fecha fora das bandas de Bollinger e o próximo candle fecha dentro da banda de Bollinger, temos um padrão que mostra uma mudança de tendência e, neste caso, poderíamos entrar para a compra. Este padrão é um padrão muito importante, pois o mesmo lhe dá uma alta probabilidade de acerto. Toda vez que notar um candle fechando fora da banda e o próximo fechando dentro, haverá mudança de tendência na grande maioria das vezes. Veremos esses padrões dinamicamente na última aula deste curso, onde então iremos explicar a estratégia deste projeto. Índice de Força Relativa, ou RSI. Este índice é um indicador que mostra exatamente os níveis de sobrevenda e sobrecompra. Muito simples, porém muito eficiente. Toda vez que a onda se aproximar do índice de 70 ou extrapolar, tal índice está representando que o ativo está sobrecomprado e que o mesmo irá cair em seguida. Da mesma forma, o índice de 30 nos dá pontos de sobrevenda. Toda vez que o ativo se aproximar ou extrapolar o índice de 30, o mesmo indicará que o ativo está sobrevendido e que o mesmo irá subir. Média móvel de 14 períodos. Em nossa estratégia, iremos aplicar uma média móvel de 14 períodos, como vemos na imagem à frente. Esta média móvel, caracterizada pela cor branca, é de muita utilidade, pois a mesma mostra exatamente os momentos em que haverá mudanças de tendência. Note nesse momento em que a média móvel branca cruza de cima para baixo a banda de Bollinger do meio, indicando que o ativo começará a cair. O mesmo acontece quando a média móvel branca cruza a banda de Bollinger intermediária de baixo para cima, mostrando que o ativo irá subir. Nas próximas aulas, em especial na última aula em que trabalharemos com gráfico, iremos integrar todas essas informações, oferecendo demonstrações práticas para que você possa memorizar os 4 a 5 pontos principais de entrada desta excelente estratégia contida neste curso.